Temos ouvido a Tua voz, temos sentido a presença do Senhor aqui. Que assim também seja, Senhor, esse estudo que estou trazendo. Que a Tua igreja seja cheia do Senhor. Que a Tua igreja, Senhor, possa sair daqui, Senhor, realmente entendendo a direção do Senhor para nós. Em nome de Jesus, agora, eu peço para que o Senhor tire do nosso meio tudo aquilo que vem tirar a nossa concentração, tudo aquilo que vem nos impedir de nos conectarmos e ouvirmos a Tua voz e entender o Teu direcionamento para a Tua igreja nos nossos dias. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Vou pedir uma ajuda, o Davi vai me dar uma forcinha lá, passeio. Irmãos, eu quero dizer que estou no meio da minha igreja, estou na minha casa. Então, me direciono a vocês como um irmão em Cristo, porque aqui é minha casa, aqui é minha família. Então aqui não está o psicólogo Lucas, aqui está, o pastor da igreja, pastor auxiliar, pastor Gaudilei, mas aqui estou como família. Então tudo que eu vou falar aqui com vocês, eu vou falar à luz da teologia, à luz da psicologia, porque não deixo de ser psicólogo, não existe um botãozinho que desliga aqui, mas a ideia hoje com os irmãos é nós conversarmos a respeito dessa temática que tem sido uma temática muito presente, muito forte nos nossos dias, e eu vejo às vezes a igreja um pouco perdida. O que temos que fazer? Como devemos agir? O que podemos falar ou não falar? Até mesmo porque às vezes esse tema de ideologia de gênero, esse tema de homossexualidade e assim vai, se tornou um tema espinhoso, um tema difícil. Então eu vejo que muitos pastores e muitos líderes têm medo de falar desse assunto, porque esse assunto já gerou muita polêmica, já gerou muitos processos contra igrejas, contra pastores, mas o que eu quero falar aqui hoje é sobre uma ideologia. O que eu quero falar hoje à noite aqui não é contra os homossexuais, pelo contrário, porque tenho amigos homossexuais e quero continuar sendo amigos deles, e quero continuar sendo canal de Deus na vida deles, para ser uma porta para eles, para ser luz na vida deles. Então eu não tenho nada, de maneira nenhuma, contra homossexuais, até mesmo porque eu atendo pacientes no meu consultório que são homossexuais, e eu consigo lidar muito bem dessa questão diante de Deus, diante da minha vida, diante da minha fé. E a questão não é contra os homossexuais, entendem? A briga da igreja nunca será contra os homossexuais, porque os homossexuais são pessoas, e Jesus veio para o mundo salvar quem? Pessoas, ok? Então nós amamos os homossexuais, nós não concordamos com a ideologia de gênero, e não concordamos com o pecado, assim como nós não concordamos com o alcoólatra, com o idólatra, com o adúltero, com todo tipo de forma de aquilo que profana a verdade de Deus para nós, tá bom? Então essa é a primeira palavra. Então a minha fala nessa noite aqui é esclarecer a igreja sobre esse movimento ideológico que tem direcionado as nações da terra. Porque quando falamos de ideologia de gênero, quando falamos deste pensamento de desconstruir aquilo que já vinha sendo trazido antes, nós estamos falando de uma ideologia. E contra a ideologia eu posso falar que eu não concordo, eu não gosto, eu não entendo como sendo saudável, porque é uma ideologia. Assim como eu posso discordar do seu time de futebol, posso discordar da bandeira que você defende do time de futebol, posso discordar da cor que você comprou para pintar na sua casa, posso discordar porque eu sou livre, porque pelos direitos humanos eu sou livre a ter a minha opinião e ter a minha religião. Por isso que eu me apresentei aqui para os irmãos como o quê? Irmão. Porque eu estou aonde? Na minha casa. Estou falando para irmãos. E de maneira nenhuma falamos aqui contra a pessoa homossexual, porque crente não é homofóbico. Podem até te chamar de homofóbico, como podem chamar você de lindão e cheirosão, como podem dizer que não gostaram da sua camisa listrada. Mas isso é opinião alheia, isso é uma opinião, ok? Mas nós não somos, a Bíblia não é homofóbica, Deus não é homofóbico e o crente não é homofóbico. E eu, como pastor, não digo que sou homofóbico, até mesmo por questões que nós vamos entrar aqui, tá bom? Irmãos, eu queria
Passa para mim o primeiro slide, Davi. Eu queria me apresentar para os irmãos. Eu sei que os irmãos já me conhecem como pastor aqui na igreja, mas eu me formei em 2011 na Universidade Católica Dom Bosco. Eu sou formado em psicologia pela Universidade Católica Dom Bosco. Atuo desde então na área clínica. Andei em alguns segmentos também organizacional, na área do trânsito, onde ainda atuo na área do trânsito, né? Sou pós-graduado em avaliação psicológica, sou especialista em avaliação psicológica em 2014. Isso confere a mim o título de especialista para fazer avaliação e diagnóstico, ok? Em 2017 me formei em teologia, né? O nome do curso é diferente, mas é uma formação em teologia, né? Minha formação foi formação ministerial, com ênfase em células, PGMs, tal, porque foi focal, foi uma teologia focal para igrejas que trabalham na visão celular. E em 2021, em março de 2021, fui ordenado pastor aqui nessa igreja, minha casa, né? E no ano passado, 2020, eu tive o privilégio, irmãos, posso falar assim, eu tive o privilégio de trabalhar com o público homossexual. Eu atendi homens gays e mulheres trans. O que são mulheres trans? Homens, pelo seu sexo, né? Seu sexo biológico, nasceu homem, mas por algum motivo ele disse: não quero mais ser homem, quero ser uma mulher. E aí suas razões e seus motivos nos levaram para isso. Então eu trabalhava especificamente, trabalhei por um ano. Foi um contrato com a Fiocruz, em parceria com a Secretaria de Saúde aqui do estado, né, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Então eu conheço o público LGBTQIA+, né? Conheço, caminhei junto com eles, caminhei até, criei muitos amigos com isso, né? Tenho pessoas que tenho contato até hoje, tenho pacientes que foram para o consultório, que me conheceram no projeto, gostaram da maneira que eu agia, da minha conduta, foram para o meu consultório. Então, quando eu falo para vocês sobre ideologia de gênero, ou falo para vocês a respeito do mundo, né, gay, eu falo para vocês com tranquilidade, de uma certa forma com propriedade, porque para participar do projeto tive que estudar, tive que ir atrás, tive que pesquisar e assim por diante. Mas o cristão pode trabalhar com homossexuais? Claro, por que não? Por que não poderia? Não é gente como a gente? Assim como eu também, como perito da vara da infância, trabalho com estupradores e abusadores de crianças. Posso trabalhar com eles? Posso. Só que lá já trabalho diferente, eu avalio contra eles, né? Mas o cristão, ele não é extraterrestre, ele está na Terra. E por estarmos na Terra, nós precisamos aprender a conviver com toda a demanda de seres humanos existentes. Eu poderia trabalhar com muçulmano? Tranquilo, de boa, na lagoa com eles. Poderia trabalhar, sei lá, com espírita? Poderia, e assim vai, irmãos. Então nós temos que tirar da nossa cabeça, nós precisamos, nós precisamos sempre lembrar que a nossa luta, como a Bíblia diz, não é contra a carne ou contra a sangue. A Bíblia não incita a violência. Vou repetir de novo. A Bíblia não incita a violência, pelo contrário. Jesus Cristo, esse sim foi o cara que fez a maior inclusão da face da terra. Mas ele fez uma inclusão para a mudança. Não foi uma inclusão para você continuar sendo quem você era. Ok? Jesus foi aquele que veio para o índio, para o negro, veio para o muçulmano, veio para o gay, para a lésbica, veio para os pastores. Vocês acreditam que veio para os pastores também, Jesus Cristo? Aleluia! Amém, irmãos? Então, apresentei os títulos para os irmãos entenderem assim. Não estou aqui querendo me enaltecer, mas para falar para vocês assim, que o que eu estou falando com uma propriedade, ok? Passa para mim, Davi, por favor. Mas eu queria falar a respeito desse tema, ideologia de gênero. O que é ideologia de gênero, irmãos? Vou entrar nesse assunto porque essa é uma temática que ela tem invadido todos os segmentos. A gente fala disso nas escolas, a gente fala disso dentro das empresas,
Acabamos de ter aí recentemente uma parada aqui em São Paulo, né? Então vários times ali de futebol tiveram suas camisas, acho que foi o Corinthians, né, que eu vi que estava na camisa, tava as cores da bandeira do movimento LGBT, e aí nós vemos o Burger King fazendo uma campanha esses dias atrás, e nós vemos várias e várias empresas privadas se solidarizando com a causa, né? Então, falar sobre ideologia de gênero não é e nunca será um tabu. Nós precisamos falar sobre isso, discutir e trazer para o nosso meio. Isso precisa ser uma conversa no nosso meio. Mas sem delongas, vamos ler juntos? O que é uma ideologia de gênero? Um conjunto de ideias que sobrepõem a outras verdades científicas. Quais outras verdades que são científicas? A biologia, ok? A história, a cultura, poderíamos falar da sociologia, poderíamos falar de vários outros conceitos científicos, estamos falando de ciência, tá? Científicos, de que a sexualidade, ou seja, um homem ou uma mulher, gênero masculino, gênero feminino, não é determinado pelo seu sexo de nascimento. Para essa ideologia, a ideia dela é o quê? Para essa ideologia, a sexualidade é uma construção social. Entenderam? Nós não estamos falando de lésbicas, gays, trans, pansexuais e assim vai. Nós estamos falando de uma ideologia a respeito de gênero. E obviamente, automaticamente, nós abordamos esses grupos. O grupo do movimento LGBT. Vou falar só LGBT, vocês entendem que tem mais letrinhas lá, só para facilitar, ok? Mas isso é uma ideologia. Ideologia é basicamente um conceito criado. Ideologia basicamente é uma ideia formada a respeito de algo. É uma teoria a respeito de algo. Só que não é só uma teoria, porque é algo que é vivido e aplicado por uma grande população. Então torna-se um estilo de vida. Por isso chama-se ideologia, ok? Então quando falamos sobre diferenças entre macho e fêmea e as suas genitálias, ok? Estamos falando também sobre a sua estrutura corporal, de que diferencia masculino e feminino, como seus órgãos internos, como o útero, por exemplo, né? Seus sistemas hormonais, seus cromossomos, suas células, sua estrutura óssea, a sua estatura e assim por diante, que são papéis definidos pela biologia. Então vocês viram ali que eu acabei de ler, acabei de comentar com vocês. A ideologia de gênero, ela fala assim: sexo, sexualidade não tem nada a ver com o seu aparelho, o seu órgão genital, aquilo que você nasceu na sua infância, mas a sua sexualidade e quem você é depende de uma construção social. Então não interessa se você nasceu com a genitália masculina ou se você nasceu com a genitália feminina. O que interessa é o que você quer ser. O que interessa é qual é a sua preferência. É o contexto em que você criou. Isso é o que vale a pena. Então eles pararam e uma galera está indo atrás deles. Parou-se de falar sobre homem e mulher como sendo definição de gênero. Agora passou-se a falar sobre ideia. Saiu da região genital e passou para a região dos conceitos, passou para a região do pensamento, passou para a ideia de que eu posso escolher o que eu quero e o que eu não quero, o que eu gosto e o que eu não gosto. Porque se eu amo, eu amo. Eu posso amar um homem, posso amar uma mulher, porque estou falando de amor. Não estou falando de macho e fêmea. Captaram até aqui, basicamente, assim, grosseiramente, bem diretamente, assim, né, resumidamente, o que é ideologia de gênero? Então é um pensamento, pessoal, é uma corrente filosófica, não só filosófica, mas uma corrente vivenciada por grande parte da população mundial, que fala de um conceito onde você não é homem porque você tem uma genitália masculina, você é homem porque você quer ser homem, e mentalmente você entende que é homem ou uma mulher. Só que o problema, irmãos,
é que ser masculino ou ser feminino não depende da minha mente. O meu organismo, ele é masculino. Eu, Lucas, meu organismo ele é masculino. O meu sistema hormonal é masculino, por natureza, por essência. Eu não posso rasgar a biologia e trazer descaracterizar valores que assim são fixos, são imutáveis. Nasceu homem é homem, nasceu mulher é mulher. Não tem como eu mudar isso. Só que qual que é a forma de se permitir e se falar sobre essa pluralidade de sexualidade que temos por aí? Então vamos tirar da biologia, vamos falar que é da compreensão e da construção social, ok? Entenderam que a nossa luta não é contra o homossexual, o gay, a lésbica, os trans. Nossa luta não é contra eles, igreja. A nossa luta é contra a ideologia de gênero, porque a minha vontade é que a nossa igreja seja cheia de homossexuais e lésbicas, para que a gente possa orar por eles, cuidar bem deles e eles venham derreter seus corações e se entregar a Jesus. Esse é o meu desejo, assim como eu gostaria de ter prostitutas no nosso meio, drogados, alcoólatras, e até os caras lá, os pedófilos que eu faço os laudos contra eles lá no Ministério Público lá, entenderam? É esse pessoal que a gente tem que ter no nosso meio, mas a ideologia não, porque a nossa ideologia como cristãos, ela é pautada onde? Na Bíblia, nos valores do reino de Deus. Só que são pautados apenas em uma ideologia teológica? Não, nós nos pautamos em parâmetros e padrões que são ciências humanas. Biologia é ou não é ciência humana? Cultura é ou não é? O social é ou não é humano? Ok? Estamos falando a respeito de uma ideologia. Então quando eu luto contra a ideologia, não contra as pessoas. Igreja, nós não lutamos contra pessoas, lutamos contra a ideologia, não é assim? É assim que funciona, é assim que funciona na nossa igreja. Mas continuando, eu queria falar algumas características do corpo, tá? Vocês sabiam que entre homem e mulher há 1.500 diferenças entre os sexos? Eu falei aqui de sistema hormonal, falei de genitália, falei do útero que o homem não tem, mas as glândulas mamárias da mulher é diferente do homem, mas a gente tem diferença no tamanho do crânio, no tamanho dos ossos. Você sabia que se achar um esqueleto, ali a pessoa, o perito forense sabe dizer se aquilo é de um homem ou de uma mulher? Como? Se não deu para perguntar para ele se ele era homem ou era mulher, pela ideologia ele teria que ressuscitar o morto e perguntar, né? E aí, se é homem ou mulher? Vocês entendem? Continuando, segundo o doutor Luiz Fernando Tirapelli, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP, os homens são em média 7% maiores do que as mulheres. Nem todo mundo, porque eu sou baixinho, tá? Mas eu sou muito homem, viu? Por que eu sou muito homem? Porque minha biologia é. Porque eu sou homem. Consequentemente, seus órgãos também são maiores. O tecido adiposo da pele é mais fino e dessa forma tem um contorno mais angular do corpo. A pelve é mais estreita, a pelve da mulher é mais larga. Por quê? Porque o homem não tem a necessidade de ter uma pelve larga para guardar e abrigar um bebezinho quando este vier. E aí continua. A laringe do homem é maior, por isso que a sua voz é mais grossa. E assim vai, né? Também para este doutor, né, algumas diferenças podem ser influenciadas também pelas questões dos hormônios sexuais, né? Existem hormônios femininos e existem hormônios masculinos, e assim por diante. Então, irmãos, macho e fêmea, homem e mulher, não existe nada além disso. O que vem além disso
é o que nós vamos falar aqui hoje, tá bom? Eu queria falar com vocês, Davi, passa para mim por favor, como que entrou, vocês perceberam que já não se fala mais de sexo, masculino e feminino, mas atualmente fala-se de gênero? Já perceberam a respeito disso? Você não fala mais homem ou mulher, você fala gênero. Qual é o seu gênero? Você não pergunta para a pessoa qual é o seu sexo, você pergunta para a pessoa qual é o seu gênero. No Facebook existem mais de 50 opções para você se definir ali qual é o seu gênero. E se você não souber qual é, ainda tem uma opção lá. Como que começou essa história de gênero? Começou de uma forma bonita. Em 1995, numa convenção em Pequim, da ONU, das Nações Unidas, as mulheres brigaram pelo seu direito de igualdade com os homens. E as Nações Unidas se comprometeram em valorizar as mulheres, em brigar pelo direito das mulheres. Só que nessa convenção, que foi assinada por vários países, inclusive o Brasil, neste tratado internacional, surgiu uma nova palavrinha: gênero masculino, gênero feminino. Tanto que olha ali um trechinho, eu trouxe ali o tópico 38 desse tratado, diz assim, e eu vou fazer uma ênfase para você entender mais ainda porque eu peguei e estou falando dessa convenção. Diz assim, pela presente, nos comprometemos na qualidade de governos a implantar a seguinte plataforma de ação, de modo, e aí eu vou ler o que está grifado ali, a garantir uma perspectiva de gênero, garantir que uma perspectiva de gênero esteja presente em todas as nossas, fala assim, políticas, fala comigo, políticas e programas. Você viu que começamos a falar agora de política. Saímos da ideia de macho e fêmea e entramos num cenário que é político, ok? Pega isso, guarda essa informação na sua caixinha de ferramenta, porque eu vou falar sobre um sistema político daqui a pouco, ok? E aí, continuando, nós assistimos ao sistema das Nações Unidas, as instituições financeiras. Entrou banco? Entrou setor privado? Vocês viram que não ficou no campo da ideologia, né? Aonde que infiltrou? Por que essa convenção foi importante? Porque ali selou, porque ali emplacou, porque ali startou o que? O princípio da ideologia de gênero. Foi muito bonito. Eu defendo as mulheres. Eu defendo as mulheres, a igualdade da mulher com o homem. Eu defendo as mulheres, não defendo o feminismo, defendo as mulheres. Porque para mim, mulher e homem, ela é igual perante a Deus. Porque quando eu olho para a Bíblia, homem e mulher foi salvo por Jesus. Ok? Só que, usando-se desse subterfúgio, emplacou-se algo que hoje está transformando e reorganizando a mentalidade das nações. E aí continua, financeiras, que eu coloquei lá, instituições financeiras, regionais e internacionais, e a todas as mulheres e homens, como também as organizações não governamentais, com pleno respeito à sua autonomia, e a todos os setores da sociedade civil, que em cooperação com os governos se comprometem plenamente e contribuam para a implementação dessa plataforma de ação. Nações Unidas, ONU, Governo Mundial. Viram onde começou? 1995. Ali começou-se a falar sobre gênero. Ali começou a tirar a ideia de sexo masculino e feminino. Ok? Sabe o que eu acho mais engraçado? Só fazendo um comentário sobre o feminismo. É engraçado que o símbolo máximo do feminismo é uma mulher com uma bandaninha. Tá,
não sei se é bandana, prende assim em cima, uma blusinha, e ela fazendo assim. Aquele estereótipo que elas mais lutam, que é o homem machista opressor, elas jogam nelas. O símbolo delas é um símbolo machista opressor. Eu falo, peraí, o que você odeia, você quer ser? Então você quer mudar o quê? Fecha parênteses e vamos continuar, porque outro dia a gente fala a respeito disso. E tem bastante coisa para falarmos hoje. Davi, passa o próximo para mim. Vamos falar sobre a Bíblia agora. O que a Bíblia fala a respeito de gênero? Quem criou gênero? Quem criou gênero, irmãos? Deus. Fala assim, Deus. Quem criou homem e mulher? Deus. Gênesis 1:27 diz, assim criou Deus. Assim Deus criou o ser humano, a sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher. Porque não tem mais nada além do que homem e mulher, irmãos. Macho e fêmea os criou. É como diz uma outra versão. Quem que falou primeiro de gênero? Deus. Só que o ideal de Deus para nós, eu falo para a igreja, eu falo para cristãos que acreditam na Bíblia, que por direito podem professar a sua fé, que por direito constitucional brasileiro pode processar a sua fé. Eu acredito na Bíblia, e a minha Bíblia diz que Deus criou homem e mulher, ok? Então essa teoria, ela vai contra a biologia, contra a Bíblia, contra a cultura, contra a história da humanidade, e o social, buscando fazer com que a grande maioria tenha que mudar em detrimento de uma minoria. A minha cisma com a ideologia de gênero é que não basta você se defender como gay, lésbica, queer e assim vai. Eu tenho que fazer com que todo mundo engula. Eu não tenho que engolir nada. Porque assim como existem países comunistas, socialistas e capitalistas, por que todo mundo tem que engolir a mesma coisa? Por que o mundo tem que ser capitalista? Por que o mundo tem que ser socialista? Por que o mundo tem que ser comunista? Se não existe uma unidade e consenso universal sobre um sistema político, por que tem que ser ideológico? Por que nós como igreja temos que engolir isso? Vocês estão entendendo? Que a nossa guerra a nossa guerra nunca foi contra os gays. A guerra da igreja nunca foi contra os homossexuais, as lésbicas e os trans. A nossa luta sempre foi contra o quê? Algo que tentam nos engolir, fazer a gente engolir, algo que tentam emplacar forçadamente. Ok, você quer fazer o que quiser, beleza, mas não mexe nos meus. Por que eu vou continuar me posicionando e a igreja vai continuar se posicionando quando fala de crianças? Porque se você é adulto, formado, você pode falar que você quer virar um dragão, você pode falar que você quer virar um ET, você pode querer dizer que você quer virar, sei lá, um homem cachorro, a mulher gato, mas meus filhos não, porque a criança está em processo de formação. Eu vou trazer um dado aqui sobre a Sociedade Brasileira de Pediatria, tá bom? Irmãos, o que eu estou falando não é nada do Lucas. Todos os dados que estou trazendo aqui são dados retirados de revistas, de periódicos científicos, de livros, ok? Da mídia. Não estou falando nada tirado da Convenção Batista, ou então estou falando de algo que é normal, de algo que é público, ok? Então passa para mim, Davi, vamos falar agora sobre identidade. Vou jogar para a igreja. O que é identidade? Quem poderia dizer o que é identidade? Quem arrisca aí falar? Fica tranquilo, certo ou errado? Vocês estão com medo, né? Vocês estão com medo de estar gravando? O que é identidade? Veja para o Rodrigo, um cara inteligente. O cara manda lá naquele hospital. Rodrigo, fala para nós, o que você acha que é identidade, Rodrigo?
algo que define quem você é. Não estou falando, cara, que cara inteligente, ô Luana, maridão que você tem, hein? Inteligente, bonitão. Quem mais? Vou pedir para um adolescente, deixa eu ver, Pet é um cara mais caladão, mas eu quero ouvir a sua voz, Pet, para você o que é identidade, cara? Tirando o RG, tirando o documento, vai lá, Pet. Pressão no Pet, pressão, né? É isso aí, Pet. Sabe falar? O que você acha? Tranquilo. Gente, eu joguei no Pet, gelei o Pet, mas eu sei que o Pet é um cara que saberia responder isso tranquilamente. Por isso que eu perguntei para ele, perguntei para o Rodrigo, poderia perguntar para qualquer um aqui, porque crente é inteligente, né? Não sei porquê, criou-se uma ideia, antigo de que crente era burro. Vocês já ouviram falar disso? Pode chamar crente burro e ignorante, mas o crente não pode falar que é contra o homossexualismo, que a gente é o quê? Homofóbico. Oh, Jesus! Mas vamos lá. Não é porque eles falam de nós que a gente tem que falar deles também. Vamos lá. Alguém pode abrir para mim 2 Coríntios 5,17? 2 Coríntios 5,17. Bem alto, bem bonitão. Quero uma voz de uma princesa de Jesus aqui nessa noite. De uma mulher. Mas a Ana chamou, hein? Falando. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, eis que tudo fica novo. Verdade bíblica. Agora vamos falar sobre identidade. Passa para mim, identidade. Isso é dicionário, tá? Coloquei lá no Google o que é identidade. Se você olhar agora no Google o que é identidade, você vai ver que eu fiz um Ctrl+C, Ctrl+V, para que seja mais popular e mais acessível do que isso, impossível. Tá bom? O que é identidade? Primeiro, qualidade daquilo que é idêntico, né? Então, assim, eu posso dizer que duas coisas são idênticas, porque se parecem. Posso colocar duas canetas, né, da mesma marca, do mesmo modelo, da mesma cor, elas vão ser idênticas. Identidade, elas têm uma característica pessoal, uma identidade. Segunda definição: conjunto de características que distinguem uma pessoa ou uma coisa, e por meio das quais é possível individualizá-la. Você é único, você é única, e isso nós concordamos com a ideologia de gênero. Todo mundo é único. A gente concorda, não? Cleiton, não tem nenhum cara